Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus de toda a consolação que quer salvar todo ser humano esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos lá? Então estamos na página 505, certo? No número 1897 do Catecismo da Igreja Católica. Segundo artigo, que tem como tema a participação na vida social. Lembramos que este artigo, não é? Ou melhor dizendo, esse segundo capítulo vai falar da doutrina social da Igreja, que eu dei um curso com 35 temas, tá certo? Você tem um curso aí, seja no Instagram, seja na minha página, Padre Divânio Filho, o curso da doutrina social da Igreja. Só vai ser um complemento, não é? Vamos ver a doutrina social da Igreja, que é a teologia moral, social da Igreja. Então vamos ver a doutrina social da Igreja no Catecismo da Igreja Católica. Só para você se situar, tá bem? Ter essa plataforma, saber onde está pisando. Ok? Primeiro inciso é a autoridade. Por isso que nós vamos fazer uma leitura mais corrida, porque já temos um curso sobre isso. Número 1897. A sociedade humana não estará bem constituída, nem será fecunda, a não ser que lhe presida uma autoridade legítima que salvaguarde as instituições e dedique o necessário trabalho e esforço ao bem comum. Vejam, isso está justamente na Presbyterios Orthotius, número 46, que diz justamente esta frase: chama-se autoridade a qualidade em virtude da qual pessoas ou instituições fazem leis e dão ordens a homens e esperam obediência da parte deles. Vejam, aqui temos duas vertentes, temos duas mãos, dois braços, não é? Veja, no tecido social, as instituições, sobretudo o poder legislativo, não é, que faz as leis, o poder judiciário, não é, que guarda a lei e cuida para o cumprimento, e o poder executivo, que executa esta lei. Mas temos também todo outro braço, outra mão, que é o poder religioso, né? A instituição, e a única instituição do mundo que não se acabou e preserva esta lei, a lei divina, a lei de Deus, é o cristianismo, a religião, dentro dela a Igreja Católica. É sabido por todo mundo e a história vem confirmando cada vez mais. Entra em crise, sai de crise e a Igreja permanece. A Igreja é parceira, como diz a Gaudium et Spes, do mundo, é a esperança do mundo, veja, mas ao mesmo tempo é a Lumen Gentium, ou seja, a luz deste mundo, a luz dos povos, a luz das gentes. Tá certo? Vamos avante. 1898. Toda a comunidade humana
tem necessidade de uma autoridade que a dirija. Atenção, toda a comunidade humana. Aqui São Leão XIII, não é, na encíclica Diuturno Illudi. Leão XIII, ata do 2,271, não é? Immortale Dei. E também Leão XIII, na ata 5120, fala sobre isso, desta comunidade da raça humana, fala para o mundo todo, portanto, vejam, não é? Que é importantíssimo aqui nós estarmos, não é, antenado nessa dimensão. Fazemos parte da raça humana. E aqui temos a ONU, não é? A ONU, que na comunidade internacional cuida e zela por todo o diálogo, não é? Na comunidade internacional, dos países, portanto. Para cuidar, guardar, portanto, veja, preservar o que? A dignidade integral da pessoa humana. Só tem razão de ser assim. 1899, a autoridade exigida pela ordem moral emana de Deus. Todo homem se submete às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem fora, estabelecidas por Deus, de modo que aquele que se revolta contra a autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus, e os que se opõem atrairão sobre si a condenação. Paulo fala à comunidade de Roma, capítulo 13, versículo de 1 a 3. Não é? É importante. E podemos correlacionar conferindo 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 13 a 17. Vejam, mas eu quero dar mais dois exemplos. Quando se formou a monarquia, e a partir daí de um rei, não é? O povo não quer ser igual aos outros povos, não quer ter Deus como o seu guia, o seu governo, e pede um homem para lhe governar. Começa aí a monarquia, vejam, e saindo da monarquia do Antigo Testamento e indo para o palácio de Pôncio Pilato. Pôncio Pilato olha para Jesus, não é? E diz: tu não sabes que eu tenho o poder de te libertar e de te condenar? E Jesus diz a queima-roupa a Pôncio Pilato: tu não teria este poder se do alto não te fosse dado. Então, é o que o Catecismo da Igreja Católica está dizendo: todo poder é constituído por Deus. Se quer o terceiro exemplo, não é? Fundamento é justamente os reis, os príncipes, os imperadores, os juízes. Eles eram ungidos por Deus para representá-lo para o povo e governar o povo de Deus na justa, não é? A gente pode aqui ser redundante, na justa justiça, ou seja, fazer com que esse povo interaja no bem comum, tá certo? Vamos para o número 1900. O dever da obediência impõe a todos prestar autoridade às honras a ela devidas e cercar de respeito, e conforme seu mérito, de gratidão e benevolência às pessoas investidas de autoridade. Vejam, investida, entendeu? A unção, não é? Vestição pelo poder do alto. Deve-se ao Papa São Clemente de Roma a mais antiga oração da Igreja pela autoridade política. Vamos ver aqui, não é? Também está já em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 2. Nós vamos ver esse texto belíssimo
que podemos também ver em Clemente de Roma, né, quando fala em Coríntios, é o número 62, de 1 a capítulo 62, isso, a carta de Clemente de Roma, versículos de 1 a 2. Mas vamos ver o texto na íntegra, como está aqui no Catecismo da Igreja Católica. Vejam: concede-lhes, Senhor, a saúde, a paz, a concórdia, a estabilidade, para que exerçam sem entraves a soberania que lhes concedestes. Sois vós, mestre, rei, celeste dos séculos, que dá aos filhos dos homens glória, honra e poder sobre as coisas da terra. Dirigis, Senhor, seu conselho segundo o que é bom, segundo o que é agradável a vossos olhos, a fim de que, exercendo com piedade na paz e mansidão o poder que lhes destes, vos encontre propício. Que maravilha, né? Esta é a oração, vejam, já na nova aliança, dentro da história da igreja. Clemente de Roma. Mas a gente pode ver aquela oração áurea de um rei, o segundo rei, que substitui o seu pai Salomão. É Sabedoria, capítulo 9, a oração de sabedoria de Salomão. Não é? Essa oração é bíblica, a palavra de Deus, deveríamos rezar todos os dias. Todos os profissionais, veja, deixa o padre fazer um exercício aqui no pescoço, né? Veja, todos os profissionais liberais, toda pessoa que sai da sua casa vai para o seu setor de trabalho, aquele que vai desenvolver um ministério, veja, deveria, né, digite, coloque na geladeira, coloque no espelho, coloque no guarda-roupa, onde for visível nos primeiros dias da hora, para você fazer a oração. Tenha essa oração no seu trabalho, nos seus negócios, no estabelecimento, a oração de sabedoria de Salomão. É belíssima esta oração, não é? Belíssima. Não tenho aqui agora, mas vou rezar, não é? Na próxima oração, capítulo 9 do livro de sabedoria. Belíssimo. E assim a gente vai deixando que a palavra de Deus entre no nosso coração e vá nos moldando. Temos outra oração, que é a oração da serenidade. Como nós devíamos fazer esta oração também, não é? Diante dos estresses, diante das preocupações, diante das provações, tribulações, tentações, dos aperreios, da irascibilidade. Oração da serenidade. Senhor, dai-me sabedoria, prudência, discernimento para transformar o que depende de mim e aceitar com tranquilidade, com honestidade o que não depende de mim. Vejam esta oração. Se fizéssemos e agíssemos assim, não teria estresse, não teria depressão, não teria síndrome do pânico, não teria. Aceitaríamos a realidade da vida e mudaríamos aquilo que depende de nós. O que depende do outro, deixar que o outro. Não é? O que depende de Deus também, esperar, ter paciência, que Deus fará, porque nos ama. Avante 1901. Vejam, se por um lado a autoridade remete a uma ordem fixada por Deus, por outro, são entregues à livre vontade dos cidadãos, a escolha do regime e a designação dos governantes. Que é interessante, Gaudium et Spes, número 74, não é? Versículo 3. Vejam. E o texto continua desse número. A diversidade dos regimes políticos é moralmente admissível,
contanto que concorram para o bem legítimo da comunidade, que nos adota os regimes cuja natureza é contrária à lei natural, à ordem pública e aos direitos fundamentais das pessoas, não pode realizar o bem comum nas nações às quais são impostas. Falamos muito de obediência, não é? A etimologia da palavra obediência vem de subserviência. Veja. E aqui é o que está no substare. Ou seja, eu obedeço nas coisas fundamentais. Eu obedeço nas coisas essenciais. Eu obedeço nas coisas legítimas. Obedeço nas coisas supérfluas, eu sou mais livre. Mas vem de obedere, ou seja, primeiro de escutar. Eu escuto, entendo e acolho. Acolho. Veja, reconheço a autoridade, seja autoridade religiosa, que nós chamamos de Deus, não é? A partir das autoridades legítimas da religião, ou as autoridades civis verdadeiramente estabelecidas, constituídas. Aí eu obedeço bem, tá certo? Para a harmonia e o progresso, o desenvolvimento do progresso, tá certo? Como um bem para todos, que deve ser assim. Então, no tecido social, nós temos a doutrina social da igreja, que a tem como parceira e que contribui justamente para uma consciência. Eu falava pela manhã da palavra latina caritas, que está em São Paulo, capítulo 1 Coríntios, capítulo 13. E caritas tem duas dimensões: a dimensão do ágape, do amor de Deus, e a dimensão do amor humano, da solidariedade. Vamos avante. Vejam, 1902 é o número. A autoridade não adquire de si mesma sua legitimidade moral. Não deve comportar-se de maneira despótica, mas agir para o bem comum com uma força moral fundada na liberdade e no senso de responsabilidade. Não de posse, não de controle, não de totalitarismo, não de autoritarismo, não de ditatorial, mas de uma forma democrática, não é? Que de fato governe e administre o bem comum, o bem de todos, para a promoção integral da dignidade humana. Avante. O texto continua dizendo: a legislação humana não goza do caráter da lei, senão na medida em que se conforma à justa razão, de onde se vê que ela recebe seu vigor da lei eterna. Na medida em que ela se afastasse da razão, seria necessário declará-la injusta, pois não realizaria a noção de lei. Seria antes uma forma de violência. Vejam, de violência. Quem fala isso é Santo Tomás de Aquino, não é? Na Suma Teológica, no primeiro e no segundo livro, não é? Nos números 93 e no versículo 3. É a segunda edição da Suma Teológica, que ele fala justamente isto, São Tomás de Aquino, que é o doutor Angélico, não é? O doutor Angélico. Avante, número 1903. A autoridade só será exercida legitimamente se procurar o bem comum do grupo em questão e se para atingi-lo
empregar meios moralmente lícitos. Se acontecer de os dirigentes promulgarem leis injustas ou tomarem medidas contrárias à ordem moral, estas disposições não poderão obrigar as consciências. Neste caso, a própria autoridade deixa de existir, degenerando em abuso de poder. Vejam só, abuso de poder aqui, não é? 1904. É preferível que cada poder seja equilibrado por outros poderes e outras esferas de competência que o mantenham em seu justo limite. Este é o princípio do Estado de Direito, no qual é soberana a lei e não a vontade arbitrária dos homens. Por isso os três poderes, não é aqui, não é? Poder executivo, legislativo e judiciário, que são independentes, porém um ordena o outro, equilibra o outro, não é? Para o bem de todos. Tá certo? Vamos para o segundo inciso. Esse artigo só tem 3 incisos. Vamos para o segundo inciso e agora vamos falar. Falamos no primeiro da autoridade. E nesse segundo inciso vamos falar do bem comum. A partir do número 1905. Vejam. Em conformidade com a natureza social do homem, o bem de cada um está necessariamente relacionado com o bem de todos, com o bem comum. Este só pode ser definido em referência à pessoa humana. Não ao gato, não ao periquito, não ao papagaio. Não é? Que bichinho, né? Não pode nem matar um morcego, né? Não pode fazer essa maldade. Não, em relação à pessoa humana. Não vivais isolados, retirados em vós mesmo, como se já estivesses justificado, mas reuni-vos para procurar juntos o que é o interesse comum. Veja que interessante aqui, não é? Que fala isso já é Barnabé, viu? Barnabé na epístola de Barnabé, não é? E que é do tempo de Paulo, veja, capítulo 4, versículo 10. E depois a igreja vai justamente na sua doutrina social desenvolvendo. Mas aqui é interessante que exista movimentos, que existam pessoas que se agreguem, que se reúnem ao redor de um tema comum, de um tema que é favorável e traga bem para todos, né? E reivindique. Agora, de forma inteligente, de forma cristã, de reivindicar os seus direitos, não de forma pagã, não é? Tocando fogo em igreja, derrubando, não é? Patrimônio público. Não, isso é vandalismo. Vandalismo, certo? Gente desocupada que não tem o que fazer, com a cabeça cheia de ideologia, perdida, vaga. Certo? 1906. Por bem comum, é preciso entender o conjunto daquelas condições, atenção, de vida social que permite aos grupos e a cada um de seus membros atingir de maneira mais completa e desembaraçadamente a própria perfeição. E aqui da mente, do corpo e da alma. Todo o equilíbrio. Veja o quanto o catecismo da Igreja Católica é libertador, minha gente. É libertador. Não precisa, veja, ideólogo. Não precisa idealistas. Né? Não precisa gente sabidinha que venha dizer o que o mundo precisa. A igreja, na Gaudium et Spes, na Lumen Gentium, a esperança do
do mundo e a luz do mundo já diz. Está aqui na doutrina, né, quando fala desse tecido social. Vejam que não é comunismo, que não é com a conspiração, a teoria da conspiração. Não. É aquilo que de fato a igreja pensa, não é? E que é de uma sobriedade tremenda. O bem comum interessa a vida de todos. Exige a prudência da parte de cada um e mais ainda da parte dos que exercem a autoridade. Comporta ele 3 elementos essenciais. Vejam. 1907. Supõe, em primeiro lugar, o respeito pela pessoa. Primeiro bem, como tal, independentemente de classe social, independentemente de, veja, etnia, de raça, de cor. Em nome do bem comum, os poderes públicos são obrigados a respeitar os direitos fundamentais e inalienáveis da pessoa humana. A sociedade é obrigada a permitir que cada um de seus membros realize sua vocação, o seu chamado, os seus sonhos, os seus projetos, os seus planos. Que se realize, se satisfaça, que se sinta ajudado, veja acrescentado. Em particular, o bem comum consiste nas condições para exercer as liberdades naturais indispensáveis ao desabrochar da vocação humana. Tais são o direito de agir segundo a norma reta de sua consciência, o direito à proteção da vida particular e a justa liberdade também em matéria religiosa. Atenção aqui, Gaudium et Spes, número 26, verso 2. Vejam como isso é maravilhoso, não é? Maravilhoso. Pensar com a igreja. Vamos avante. 1908. Em segundo lugar, o bem comum exige o bem-estar social e o desenvolvimento do próprio grupo. Veja. Avante. O desenvolvimento é o resumo de todos os deveres sociais. É claro, cabe à autoridade servir de árbitro em nome do bem comum entre os diversos interesses particulares, mas ela deve tornar acessível a cada um aquilo de que precisa para levar uma vida verdadeiramente humana: alimento, vestuário, saúde, trabalho, educação e cultura, informação conveniente, direito de fundar um lar, etc. Gaudium et Spes, número 26, verso 2, está. Esse número da Gaudium et Spes, ele é, veja, ele é belíssimo e libertador, né? E é interessante, viu? São esses fundamentos do relacionamento, do tecido social, veja, no relacionamento nacional e internacional. Que o próprio capítulo 25 do Evangelho de São Mateus diz justamente aqui. É um dos princípios sine qua non para a salvação. Eu estava com fome e não me deste de comer. Eu estava com sede e não me deste de beber. Eu estava nu e não me vestiste. Veja. Eu era estrangeiro e não me acolhestes. Eu estava preso e não foste me visitar. E Jesus diz: quando fazeis a cada um destes, é a mim que estás fazendo. É a mim que estás fazendo. 1909. Por fim, o bem comum envolve a paz. Isto é, uma ordem justa, duradoura e segura. Supõe, portanto, que a autoridade assegure por meios honestos a segurança da sociedade e a de seus membros, fundamentando o direito à legítima defesa
pessoal e coletiva. Atenção, é um direito de todos, vejam. E como aqui é libertador, viu? O direito à segurança. A segurança. Veja, e esse direito é legítimo na defesa pessoal e na coletiva. Certo? O Estado tem que salvaguardar, não é, esse direito para todos, da segurança. Enquanto indivíduo e enquanto veja, coletivo. É o Estado de Direito que tem os seus deveres. É importante aqui, né? Não, então fica mais fácil que a gente acha bom que a igreja não é uma... A igreja não condena, mas também ela não incentiva, por exemplo, o poder armamentista, né? Essa campanha exagerada de cada cidadão ter a sua própria arma, não é? Porque aí veja o que está por trás. Aí o Estado tira o seu cavalinho da chuva e o indivíduo, o cidadão fica a mercê. Fica a mercê. Não. É o Estado que deve combater. Veja. O Estado é que deve combater o narcotráfico. O Estado é que deve combater as milícias, as quadrilhas, não é? O Estado é que deve assegurar isso para cada cidadão que paga, no muito ou no pouco, o seu imposto. Atenção. Atenção. A gente não está entendendo o que está por trás dessa libertação toda, que é dar o poder ao cidadão, que nesse sentido de defesa pessoal não tem nenhuma experiência como, não é, os traficantes. Os traficantes. Veja que o cidadão que tem uma consciência cidadã e cristã, como me desculpe o termo, viu? Um mau elemento. Pessoas que não têm o que perder. Não têm o que perder. Para ele tanto faz matar ou morrer. Não é assim. Veja o que está por trás. E por mais que você tenha um porte de arma, né, você nunca vai ter condições de ter armas, não é, de um porte militar, não é, de um poder do exército. Veja como essa turma tem aí. Não pode ter. Então a gente sai sempre perdendo. Sai sempre perdendo. Enquanto exigir do Estado ter políticas para isso. Políticas públicas e políticas militares para isso. Vamos avante. 1910. Se cada comunidade humana possui um bem comum que lhe permite reconhecer-se como um tal, é na comunidade política que encontramos sua realização mais completa. Cabe ao Estado, olha aqui, defender e promover o bem comum da sociedade civil, dos cidadãos e dos organismos intermediários. Eu acabei de falar. Vejam, cabe ao Estado. É dever do Estado. Certo? 1911. As dependências humanas se intensificam. Estende-se aos poucos a terra inteira. A unidade da família humana, reunindo seres que gozam de uma dignidade natural igual, implica um bem comum universal. Este exige uma organização
da comunidade das nações, capaz de atender às várias necessidades dos homens, tanto no campo da vida social, alimentação, saúde, educação, como em certas condições particulares que podem surgir cá ou lá, tais como a necessidade de acudir ao sofrimento dos refugiados ou de ajudar os emigrantes e suas famílias. E Gaudium Spes, agora número 84, versículo 2. Vejam que é uma libertação. Cabe ao Estado também, não é? Sobretudo aos poderes executivo e legislativo. Promover e preservar justamente isso. Preservar. Certo? 1912. O homem comum está sempre orientado ao progresso das pessoas. A organização das coisas deve subordinar-se à ordem das pessoas e não ao contrário. Esta ordem tem por base a verdade. Identificar-se na justiça é vivificada pelo amor. Termina este segundo inciso dizendo justamente isso, não é? Que o amor requer estar articulado com a justiça, como a justiça é justamente para o amor. Senão isso vira anarquia, vira bagunça, vira, não é, ditadura comunista. Uma justiça ou um justicismo, não é? A justiça pela justiça, a rebeldia pela rebeldia, a revolução pela revolução, e não chegamos em lugar algum. Vamos para o terceiro inciso do nosso Catecismo da Igreja Católica. Quem está entrando agora, adquira o seu Catecismo da Igreja Católica. Já estamos na terceira parte, começamos o ano passado, temos mais de 100 aulas de catecismo aqui nas minhas plataformas, seja no Instagram, seja na minha página do Facebook, Padre Edivânio Filho. Você vai acessando e vai vendo. E tem muitos canais, graças a Deus, de YouTubes que estão, não é, reproduzindo as nossas aulas, outras páginas também, graças a Deus. E você pode fazer a sua lista de transmissão também, para que muitos cheguem a muitos, não é? E nós comecemos a estudar ou ler o Catecismo da Igreja Católica. Esse terceiro inciso tem como tema responsabilidade e participação. Agora de todos, né? A responsabilidade e a participação. 1913. A participação é o envolvimento voluntário, atenção, voluntário e generoso da pessoa nas relações sociais. A participação. Associações, sindicatos, não é? Instituições, filantropias, entidades, veja, constituições, para que cada vez mais possamos contribuir para o desenvolvimento de todo o tecido social, sobretudo dos mais necessitados, dos menos favorecidos, dos sem voz e vez da sociedade. Vamos avante. 1914. A participação, vamos terminar o texto do número 1913. Eu me empolgo, né? É necessário que todos participem, cada um conforme o lugar que ocupa e o papel que desempenha na promoção do bem comum. Este dever é inerente à dignidade da pessoa humana. Então aqui, meu irmão, minha irmã, você não tem que reclamar ou se lamentar. Não, isso é para os políticos.
Isto é para os desembargadores, os promotores, os juízes, os advogados. Veja, isso é para os senadores, para os deputados, isso é para os governadores, os prefeitos. Isso é coisa para vereador se vê isso, ou para o padre. A gente está sempre delegando a parte da gente às autoridades. Veja o que o Catecismo da Igreja Católica diz. De onde você está, no seu lugar, você pode contribuir. Vejam? Para o bem de todos. Isso é de uma libertação maravilhosa. 1914, a participação se realiza, antes de tudo, assumindo os setores pelos quais se tem a responsabilidade pessoal. Olha aí. Vejam. Pelo cuidado na educação da prole, ou seja, o pai e a mãe. Por um trabalho consciencioso, o homem participa no bem dos outros e da sociedade, sendo profissional, fazendo bem a sua parte no seu emprego, não é? Seu emprego. Deixar de esperteza, deixar de corrupção, deixar de malandragem, deixar de preguiça. E aqui é interessante que, não é? Há centésimo anos, número 43, fala disso. 1915, o número. Os cidadãos devem, na medida do possível, tomar parte ativa na vida pública. Olha aí, isso é o pensamento da igreja, o cidadão, ou seja, todo batizado, todo leigo batizado. O campo da política na vida pública para o leigo. E homens e mulheres com bens intencionados, bons cidadãos, boas cidadãs. Veja, se a gente abre as porteiras para esses corruptos continuarem na ação política, a gente, veja, sobe nas mãos de ladrões, de corruptos, mal intencionado, que só vê um grupinho de privilegiados ou se autoprivilegiam. E nós estamos falando do bem comum. Se você que é idôneo, que tem uma consciência reta, você, veja, tem medo, se acovarda, é frouxo para entrar. É preciso que cidadãos e cidadãs bem intencionados se levantem para cuidar, para zelar, proteger e promover o bem comum. Veja, cuidar, zelar, veja, proteger o bem comum. As moralidades de tal participação podem variar de um país para outro ou de uma cultura para outra. Deve-se louvar a maneira de proceder daquelas nações em que a maior parte dos cidadãos, com autêntica liberdade, participa da vida pública. É preciso também reconhecer, homens e mulheres de bem que estão na vida pública. Não colocar tudo no mesmo saco, no mesmo balaio. Aqui no Nordeste a gente diz isso, né? No mesmo bojo, dizer que todos são safados, todos são corruptos, nenhum político presta. Não, a igreja não pensa assim. Veja o catecismo da Igreja Católica. Não pensa assim, não é? Preciso reconhecer os esforços, não é? Nos recantos deste ricão do Brasil nacional. Preciso. E que tem muitos e bons exemplos. Pessoas que de fato que trabalham, que são honestas, tá certo?
Vamos avante. 1916. A participação de todos na realização do bem comum implica, como todo dever ético, uma conversão sempre renovada dos parceiros sociais, ou seja, não é? Uma conversão das estruturas, uma conversão das instituições, uma conversão dos poderes dessas esferas, totalmente. A fraude e outros subterfúgios pelos quais alguns escapam às malhas da lei e às prescrições do dever social devem ser firmemente condenados por serem incompatíveis com as exigências da justiça. É necessário ocupar-se do florescimento das instituições que possam melhorar as condições da vida humana. Que maravilha, né? Que maravilha. O que diz isso é uma Constituição do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes, número 30, versículo 1. Veja a visão da igreja, como é equilibrada, como é serena e ao mesmo tempo ela é harmônica para todos. Vamos avante? Então, 1917. Cabe aos que exercem a função de autoridade fortalecer os valores que atraem a confiança dos membros dos grupos e os incitam a se colocar a serviço dos semelhantes. A participação começa pela educação e pela cultura. Podemos pensar com razão em depositar o futuro da humanidade nas mãos daqueles que são capazes de transmitir às gerações de amanhã razões de viver e de esperar. Que maravilha, bonito como termina, não é? Esse inciso. Veja que é Gaudium et Spes, número 31, versículo 3. Cuidando desse tecido social, na perspectiva da dignidade integral da pessoa humana, nós estamos preparando para as gerações de amanhã, ou seja, futuras, não é? Que elas tenham sentido da vida, que tenham razões de viver e de esperar, ou seja, dar sentido e viver com esperança. Jesus perguntava àqueles discípulos: o que procuras? Procuramos o sentido da vida. Procuramos razões para viver. Procuramos razões para esperar.